Está começando Resenha BT, com o jornalista Eliseu Caetano e convidados, aqui no Brazilian Times. Salve, salve, amigos do Brazilian Times! É hora do almoço nessa sexta-feira. Você já sabe, é hora do nosso encontro, do nosso bate-papo, da nossa Resenha BT aqui nas redes sociais do Brazilian Times. Para quem não me conhece, eu sou o jornalista Eliseu Caetano e falo com vocês todas as semanas, direto de Miami, no estado da Flórida. E você, de onde estiver, se prepare, porque o horário do almoço, às sextas-feiras, é o horário que a gente separa para bater aquele papo gostoso, ou com um brasileiro, com uma brasileira que faz parte da nossa comunidade aqui fora, que tem uma história de vida ou de trabalho inspiradora, ou com brasileiros que estão lá no nosso país, mas que tem muita coisa boa para dividir comigo e com você. Essa música não era prevista para tocar não, viu? Mas, enfim, vamos que vamos, porque quase ao vivo, né? É assim mesmo que funciona. Hoje, no nosso bate-papo, na nossa resenha, a gente vai receber a jornalista Larissa Alvarenga, ex-repórter e apresentadora da Record TV, com passagem pela CNN e agora é a mais nova integrante do Metrópolis, um portal de notícias que, se você ainda não conhece, precisa conhecer, porque é bom e é um dos maiores e mais importantes do Brasil atualmente. Dizem que vai virar TV. Será que vai? Larissa vai contar pra gente. Você que está chegando agora, quero te pedir, dá um like aqui no nosso vídeo, subscribe do canal, manda recado. Se você quiser ver alguém aqui na nossa resenha, já deixa também a sua sugestão, que a gente vai ficar feliz pra caramba. Quero te convidar a me seguir nas minhas redes sociais, @Eliseu_Caetano, tá aqui na tela, sigam lá também. Agora eu vou chamar a Larissa Alvarenga, vulgo minha cunhada do coração. Vem pra cá, Larissa. Boa tarde, bem-vinda ao Resenha. Oi, Eliseu, obrigada, querido. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Já quero agradecer demais esse convite. Fiquei muito feliz, muito empolgada. E vamos nessa, né? Ô, Lari, tô doido para que você se apresente de uma maneira diferente para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, porque todo mundo aqui assiste a Record. Então, te via lá nos telejornais da Record TV. Depois você foi para a CNN, quando a CNN bombou também aqui nos Estados Unidos. A CNN Brasil foi bastante vista aqui. E agora você está nesse novo projeto, que, aliás, eu acho que você está falando aí da redação do Metrópolis atrás, né? É exatamente isso. Eu estou aqui na redação do Metrópolis, que fica na nossa capital federal, Brasília, aqui no Plano Piloto. É uma redação muito bonita. Depois eu dou até uma mostrada aqui atrás para vocês, porque é uma redação muito bonita. E, de fato, né, eu tive essa passagem aí que você falou pela Record, uma passagem longa, de quase 10 anos. Eu apresentei jornais locais de São Paulo e depois eu fui para o Jornal Nacional, que é o Fala Brasil, né? Muita gente também que mora nos Estados Unidos conseguia acompanhar o jornal, o Fala Brasil. Inclusive a minha irmã, que mora na Califórnia, ela assistia sempre. Aí depois eu saí da Record, eu fui para a CNN, aqui no estúdio em Brasília, né? Eu intermediava aqui as notícias em Brasília, com os repórteres de rua também. E agora eu tô aqui no Metrópolis. Para quem não conhece, como você disse, né, Eliseu? Você explicou muito bem. O Metrópolis é um dos portais maiores do Brasil e tem um diferencial que eu gosto muito, que é a diversidade de assuntos. Então, aqui a gente fala de tudo. Não é só política, não é só economia, não é só uma coisa ou outra. A gente é como se fosse uma revista mesmo para todo mundo que gosta aí de diversificar os assuntos, as pessoas conhecidas como ecléticas, né? E aí, como você falou, agora vai virar TV, então a gente vai ter todo o conteúdo do portal Metrópolis no audiovisual. Queremos saber disso tudo. Você vai explicar isso melhor pra gente, que eu quero saber se você vai fazer fofocas com o seu Léo Dias, entendeu? Porque eu vi uma foto de vocês juntos, tô curioso. Agora, antes da gente chegar no Metrópolis, conta um pouquinho mais da sua trajetória. Você falou que tem uma irmã que mora aqui, ou seja, é imigrante como eu sou, como a turma que está assistindo a gente. Como é que qual é a tua trajetória de vida? Você nasceu aonde no Brasil? Como é que você se tornou jornalista? Já era um talento, uma vontade que você tinha desde a infância? Então, na verdade, eu nasci em São Paulo, capital, tá? Eu tenho 32 anos e, assim, muito novinha já, eu fazia publicidade, então eu fazia comerciais, né? De publicidade para TV, enfim. Um belo dia, eu cheguei
numa redação, e eu fiquei apaixonada pelo trabalho dos jornalistas que ali estavam, e aí eu decidi que eu ia fazer, então, a faculdade de jornalismo. E até pelo fato, assim, de gostar de falar, né, com as câmeras, ter facilidade na comunicação, foi por isso que eu decidi fazer jornalismo. Eu me formei desde o segundo semestre, eu já fazia estágio em emissoras de TV, né, então eu fiz estágio no Band Esportes. Então, eu tive essa experiência assim, no esporte, né, na parte de edição. Depois eu fui, essa ninguém sabe, Eliseu, fofoca, e eu nem falo muito, mas eu fui repórter do Corinthians, da TV Corinthians, eu sou corintiana, né? E aí foi muito legal, foi meu primeiro trabalho como repórter, né? Então, eu fui repórter da TV Corinthians na época. E aí, depois é que eu fui para Record, depois que eu, né, fui para CNN e agora estou aqui no Metrópolis. Mas eu vou te contar por que a minha história tem os Estados Unidos, né? Você falou que tem tua irmã aqui, como é que é isso, ter família aqui? Eu não vim morar aqui. Porque o brasileiro que mora aqui diz, ó, se tem família aqui, tem que vir morar aqui também. É isso mesmo. E assim, você sabe que é uma vontade que eu tenho até hoje. Não é um momento ainda, né, pelo fato profissional também, mas é uma vontade que eu guardo aqui no meu coração. A minha história com os Estados Unidos, ela é muito por conta da minha irmã, né? Que eu tenho uma irmã mais velha, a gente tem 13 anos de diferença. Essa minha irmã, ela é a minha alma gêmea, foi praticamente uma mãe, né, Eliseu? Porque 13 anos a mais. É igual a minha irmã que mora em Brasília também. São 20 anos de diferença, acredita? Caramba, então a gente sabe muito bem como é essa ligação. Não teve aquela briga de irmão quando a idade é muito próxima. Muito pelo contrário, teve muito acolhimento, aprendizado. E aí a minha irmã, quando fez 17 anos, começou a namorar com um americano, né? Ela conheceu ele no Brasil, num show, porque ele é músico. E ela sempre falou muito bem inglês. E aí, quando ela o conheceu, eles começaram a conversar, começou aquele namorico. Eles ficaram 7 anos namorando à distância, tá? Então, a cada 6 meses ela ia, depois ele vinha para cá sempre que possível. 7 anos de namoro à distância, ela no Brasil, ele em Los Angeles, até que eles decidiram casar. E aí a minha irmã foi para os Estados Unidos morar aí, né? Mora na Califórnia há 20 anos e eu morro de saudade. Eu lembro que eu fui a primeira vez, quando ela ainda namorava com ele, eu tinha 8 anos. E eu lembro que eu tive que pagar a mala extra de tanto bichinho da Disney que eu comprei. Meu Deus, foi a louca da Disney. Até hoje tem muita gente que faz isso, viu? Que vai pra Disney aqui em Orlando, lá de lá, e compra tudo, leva tudo. Eu só sei que eu tive que pagar bagagem extra, gente. Porque uma mala era só de pelúcia da Disney. E eu lembro até hoje, assim, a Disney tem um encanto, tem uma magia. Os parques todos, né? Universal Studios e os outros também. Mas, assim, a Disney, ela mexeu demais, assim, a primeira Eu não sei se você sabe, mas em Orlando hoje vive a maior comunidade brasileira fora do Brasil. São mais de 300 mil brasileiros vivendo só em Orlando. E boa parte deles por causa da Disney. Porque são pais, são mães, né? São pessoas que vieram com família. Muitos que ainda têm negócios aí no Brasil, então ficam na ponte aérea. E Orlando acaba sendo aquele lugar ideal. As escolas são boas, a segurança é bacana, tem os parques para os filhos se divertirem, então acaba sendo muito conveniente, né? Sim, com certeza. Eu tenho muitas amigas também que ficam não precisa nem ser férias, mas assim, uns dias de folga já vão para aí, porque consegue ter uma boa estrutura, né? Uhum. E, enfim, é muito gostoso. Agora, eu sempre juntei muito essa questão do útil com o agradável. Então, todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu acabava indo para casa da minha irmã, né? Lá na Califórnia, em Los Angeles. Então, na verdade, eu não conheço Orlando. Então, os parques que eu fui foram todos na Califórnia e eu fazia algumas viagenzinhas ali ao redor, né? Então, San Diego, Las Vegas, São Francisco, acabava fazendo então essas viagens mais próximas. Só que eu tenho um desejo muito grande, eu estou esperando o meu amigo Eliseu me convidar para ir para casa dele com a família toda, criança, cachorro. Vem todo mundo para cá, pode vir, porque brasileiro aqui é igual coração de mãe, Lária, que é só vir, que sempre tem espaço para mais um. E aqui os brasileiros consomem muito Brasil ainda. É impressionante o quanto a nossa comunidade ainda mantém as raízes aí no Brasil, em todos os aspectos, raízes financeiras,
profissionais, familiares, de amizade, muitos ainda sonham em voltar, que vieram para trabalhar, fazer dinheiro e construir, conquistar algo aí no Brasil. Você já veio então para cá como turista, mas pensa em viver. Mas como é que é a tua relação hoje, enquanto jornalista, apresentadora de TV, com os brasileiros que estão aqui? Você costuma receber convites para vir aqui, para fazer eventos? Você recebe mensagens de brasileiros que moram aqui? Que aqui tem um séquito grande de seguidores aí da CNN, provavelmente até do próprio Metrópolis hoje. Sim. É muito interessante até, Eliseu, porque eu acho que Orlando, como você falou, né? Você falou 300 mil brasileiros, né? Se não me engano. É realmente uma comunidade muito grande e tem uma diferença aí, porque na Califórnia eu acredito que não são tantos, né? Os brasileiros acabam escolhendo Orlando, né? Ao invés da Califórnia. Mas, mesmo assim, eu esqueci de contar isso, que eu morei 8 meses com a minha irmã aí, então eu terminei o colegial aqui, né, no Brasil, e aí eu fui passar uma temporada antes da faculdade, morando aí na Califórnia. O que eu fiz? Eu peguei o visto de turista, depois eu pedi mais 3 meses, porque eu estava ajudando a minha irmã. Ela tinha acabado de ter bebê, então eu fui mesmo assim para ajudar e para passear. E eu acabei fazendo um curso de inglês para estrangeiros, que foi assim fundamental, né? Eu acho que assim, nessa questão da prática do inglês, meu inglês está super congelado, viu, gente? Eu preciso chamar mais o Eliseu na videochamada para a gente treinar. Let's do this. No worries about that. Mas você sabe que aqui não precisa falar inglês, não, né? Eu morei 4 anos em Nova York sem falar hi nem bye em inglês. Todo mundo no escritório da Globo era brasileiro, eu só andava com brasileiro. Resumindo, não fiz o menor esforço para aprender. Minha namorada era brasileira, meus amigos eram brasileiros, meus colegas de trabalho brasileiros. Meu programa, o Planeta Brasil, era um programa de entrevistas com brasileiros. Nunca aprendi. Depois que eu fui morar em Boston, daí eu mesmo puxei as minhas orelhas e falei, vou aprender esse negócio. Agora dá para brincar. É isso. Não, com certeza, sem dúvidas, os brasileiros que vão aí para Orlando, eles acabam tendo, eu não nem digo que é uma comodidade, mas assim, uma facilidade, né, com a língua, porque, como você falou, tem muitos brasileiros. Diferentemente lá na Califórnia, eu era obrigada a falar inglês, porque, assim, como eu falei, existem, né, as comunidades de brasileiros que estão lá, mas eu acho que são menores, eu tenho essa percepção, né? Então, e eu também, as minhas amigas, né, brasileiras que moram aí nos Estados Unidos, elas acabam muitas vezes falando comigo em inglês, até porque eu falo assim, me ajuda, eu tenho que treinar o inglês, eu tenho que colocar me ajuda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas a experiência que eu tive morando aí nesses 8 meses, assim, foi uma experiência incrível, em que, de fato, eu vivi, assim, a cultura mesmo, americana, e foi ótimo, assim. Eu só voltei mesmo porque, na verdade, eu já tinha pensado em fazer a faculdade, que daí quando eu voltei, que eu comecei mesmo a faculdade de jornalismo, aí já viu, né? Aí arruma namorado no Brasil, aí vira aquela coisa. Aí a vida segue, né? A vida segue. Eu entrevistei a Érica Reis, jornalista da Rede TV, que hoje é titular do Rede TV News, e a Érica tem uma tia que mora aqui em Pompano Beach, que é uma cidade brasileira. Na realidade, a família dela mora em Coconut Creek, que não é uma cidade brasileira, mas é bem próxima de uma colônia brasileira. E ela veio para cá, o inglês dela é fluente, ela fez o high school aqui, e ela falou, eu também não queria voltar, mas aí depois que eu voltei, arrumei um namorado, aí pronto. Tá vendo? Até hoje. O problema é esse. O problema é só esse, porque se não tivesse o namorado ali no meio do caminho, a gente tinha voltado, enfim, né? Mas eu tenho um carinho muito especial pelos Estados Unidos. Assim, a minha irmã é apaixonada, ela, de fato, né? Aí, como eu falei, ela casou com um americano, ela é cidadã americana, ela terminou a faculdade aqui no Brasil, né? Ela é dentista e hoje ela tem, assim, ela é sócia em 2 clínicas grandes, né, de odontologia. E final de semana ela pega o carro e vai passear. Então ela vai para as praias, para Venice Beach. Você conhece Venice? Conheço. Eu tô indo para LA agora essa semana. Vou ficar a semana inteira lá no Fórum das Américas que vai ter lá no Summit. Que delícia! Falando nisso, o Igor Gadelha vai estar lá também ou tá de licença paternidade? Tá de licença, você acredita? Mas você vai encontrar um outro amigo meu, que é o Leandro Magalhães. O Leandro tá lá da CNN, mandei mensagem para ele hoje. Tô indo para lá, vou ficar uma semana. Essa vai ser a minha 8ª vez
na Califórnia, em Los Angeles. Eu já conheço teoricamente bem a cidade, assim, consigo me locomover com uma certa facilidade, né? Apesar de ser a maior metrópole do país, é muito grande, lembra muito São Paulo até, eu acho uma delícia ali. Não moraria, mas gosto de Los Angeles. Agora, Lari, como é que foi essa tua ida para a televisão? Você voltou para o Brasil, foi estudar, foi fazer faculdade, foi para a TV do Corinthians, como você falou que você é corintiana. E como é que foi esse chamado da Record? Como é que você foi parar na Record? Então, na Record, na verdade, depois que eu fui repórter da TV Corinthians, eu fiz um processo seletivo mesmo para fazer estágio na Record, né? E lá na Record, sabe quando você fala assim, me encontrei? Eu estava num ambiente que eu amava, fazendo o que eu amava. E aí depois de 2 anos de estágio, eu fui contratada, só que eu fui contratada para ser, né, eu já tinha experiência ali na produção, e eu precisava da experiência da reportagem mesmo. Então, o que eu fiz? Apesar de ter sido contratada lá, eu tive que ir morar fora de São Paulo, capital. Eu fui morar no interior de São Paulo para pegar experiência como repórter, né? Então, como todo mundo quer ficar ali na filial, em São Paulo, enfim, pessoas, jornalistas do Brasil todo querem se concentrar lá, porque de fato, né, a gente está falando aí da matriz, digamos assim, em outros pontos, né, onde a emissora tem escritórios, essas pessoas elas têm chances não tão assim desafiadoras como você está em São Paulo, porque você exige mais experiência, né, vale para a pessoa novata na profissão. Então eu fui pegar a experiência no interior de São Paulo primeiro, aí eu morei em Franca, interiorzão. Franca é zona de indústria, não é? De sapatos. A gente quase fez o mesmo caminho. Você sabe que uma época, Cláudio Cordeiro, que hoje é o editor-chefe do Prime Time, ele foi diretor da Record em Belém. Sim. E aí ele queria me levar para o Pará como apresentador, para que eu treinasse. Só que até hoje eu nunca mais me esqueço disso. Ele queria que eu apresentasse o Fala Pará com a Vanessa Libório, que anos depois veio para São Paulo. Sim, aham. E eu acabei por ir para a TV Brasil, que na época era muito pequena, assim, mentira, ela era uma TV grande, era uma TV pública, era uma TV federal, mas ela não tinha audiência. Então o que eu pensei, cara, eu vou ter a experiência do treino numa TV grande, ganhando um bom salário, mas sem uma exposição muito grande. Foi quase a mesma coisa que você fez. Não, exatamente. Você gostou de morar no interior? Como é que foi a experiência? Foi ótimo, assim, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Então eu sou a caçula de três irmãos ali. Então, para mim, foi assim, meu Deus, que liberdade, sabe? Meus pais, eles são assim, mais velhos, enfim, porque, né, se você parar para pensar que a minha irmã tem 13 anos a mais do que eu fui a raspa do tacho, que costumam dizer, né? Eu fui a raspa do tacho. Então, assim, eu era criada muito com eles ali do meu lado. Então, quando eu fui morar em Franca, no interior, para mim foi, assim, uma liberdade e foi bem doido. Eu lembro que uma vez a minha mãe chegou lá em casa, eu morava assim numa kitnet. Aí ela chorou, Eliseu, sabe por quê? Ela abriu a geladeira e só tinha uma lata de ervilha para eu comer. Minha filha está passando fome. Ela falou, minha filha está passando fome. Minha filha, o que aconteceu? Mãe, sabe o que é? Quando você mora sozinho, você não tem essa preocupação de ficar fazendo comida. Porque assim, eu passava o dia trabalhando, então eu comia na rua. Então, assim, aí era realmente, né? Eu esquecia de fazer compra, comia na rua, e ela chegou nesse momento que eu não tinha feito o mercado. Ela ficou apavorada. Ela falou, minha filha está passando fome. Então, mãe, o salário é baixo, mas não é para tanto. Não eu imagino ela querendo ligar para o seu pai para reclamar, vamos fazer uma compra, eu preciso ir no mercado, eu vou pegar um táxi aqui. Ela ficou desesperada, tadinha. Mas lá em Franca foi ótimo, assim, foi uma experiência maravilhosa, profissional, a primeira experiência como repórter de fato. E aí, para você ter uma ideia, tem muita gente que não é da nossa profissão de jornalista, não entende por que a gente muda tanto, né? E vai para um lugar e vai para outro, mas é porque de fato a nossa profissão ela tem dessas coisas, assim, dessas mudanças. Muitas vezes estão precisando de um reforço em outra cidade,
outro estado, e aí acabam fazendo essas movimentações que são muito estratégicas. E é a oportunidade que a gente tem de falar com outros públicos e de mostrar para os chefes que a gente se movimenta com facilidade, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, hoje eu faço uma coisa, amanhã eu faço outra. E é chance de galgar espaços maiores. Eu lembro quando eu saí da Rede TV para ir para a TV Brasil, todo mundo achou que eu estava fazendo um downgrade, mas eu estava ganhando, assim, 5 vezes mais que eu ganhava. Mas eu não tinha visibilidade alguma, porque na época ninguém assistia a TV Brasil. Hoje já é uma TV com alguma expressão aí, né? Sim, com certeza, tem bastante relevância aqui. E essas movimentações são estratégicas, né? A gente tem que sempre colocar ali na balança o que vale a pena. E aí, por que até que eu citei isso? Porque depois de 7 meses que eu estava em Franca, eu recebi um convite para ir para a Record Litoral, ou seja, né, do interior eu acabei indo para o litoral, e eu falo que foi assim uma das melhores fases da minha vida, porque eu morava de frente para o mar. E eu ia trabalhar a pé, só para você ter uma ideia. Eu pegava, acordava cedo, eu ia trabalhar a pé e na volta eu já levava roupa de praia porque eu ficava lá na praia. Ô, vidão, hein? Eu trabalhava muitas vezes, eu fazia link falando da previsão do tempo, alguma notícia mesmo local. Eu trabalhava sem sapato, com o pé na areia, literalmente o pé na areia. Então, para mim, essa fase foi mágica. Qual cidade que você morou no litoral? Santos. Cidade do Charlie Brown Jr. Conheço, tenho grandes amigos lá em Santos. Cidade do Charlie Brown Jr., inclusive. Depois de Santos, você foi para onde? Aí, depois de Santos, eu fui convidada para a Record São Paulo, capital. Ou seja, mostrou trabalho, né? Mostrou que sabia fazer, que entendia do riscado. Aí foi promovida, né? Foi promovida, é isso, quando você se destaca, né? Então, como eu falei, quando você está ali, realmente, na capital, São Paulo, que a matriz é a cabeça da emissora, de fato, você teve um reconhecimento ali profissional, e por isso que você recebeu esse convite. E aí, lá, eu comecei na reportagem, e eu sempre me destaquei, Eliseu, no ao vivo. Eu sempre gostei do ao vivo. Eu não sei porquê, mas quando eu fazia as reportagens, né, que eu digo os VTs, que a gente chama, as reportagens gravadas, era ok. Agora, no ao vivo, eu acho que eu sempre gostei de trabalhar com a naturalidade. Temos algo em comum. Eu troco um gravado por um ao vivo brincando. Quando qualquer editor fala gravado, eu digo, não, eu me disponibilizo para fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo? É isso. Dá menos trabalho para editar. Você mostra que você é você mesmo, tá tudo certo. Passou o recado da melhor maneira possível, em tempo real. Eu sou fã do ao vivo. E aí, lá em São Paulo, então, eu fiz eu fiquei mais ou menos uns 3 anos fazendo ao vivo de manhã, até que teve uma brecha de uma das apresentadoras do Fala Brasil, que ela foi fazer um outro produto num outro horário, e foi onde eu tive a oportunidade de apresentar. E aí foi ótimo, né? Eu fiquei mais ou menos uns 4 anos. Então, durante um tempo eu fiquei todos os dias, depois eu fiquei aos finais de semana, porque aí depois essa apresentadora, ela voltou pro horário, porque o programa, enfim, não rolou muito à tarde, ela acabou voltando e eu fiquei fazendo aos finais de semana. E foi maravilhoso, eu adorava o Fala Brasil, também tem essa característica aí de diversidade, né, de assuntos, fala de tudo um pouco, notícias internacionais também que eu gosto. E aí, depois, eu vim para a CNN, né, aqui para Brasília. Calma aí que eu quero saber como é que foi esse convite. Acho que todo mundo se pergunta, porque há anos o brasileiro ouve falar CNN vai para o Brasil, CNN vai para o Brasil. Então, assim, não só a classe jornalística, mas os próprios brasileiros aguardavam a chegada de um veículo forte, independente, internacional. Tinha aquela história, nossa, vai bater de frente com a TV Globo, né? E, de repente, você estava ali fazendo parte do grupo da fundação, dos fundadores da CNN Brasil. É uma honra, porque, assim, a gente não sabe se a CNN vai dar certo ou não, se vai para frente ou não vai, o que vai acontecer. Mas é o maior canal de notícias do mundo. Com certeza. Né? E você fez parte dele como apresentadora nos primeiros anos do Player no Brasil. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa experiência? Esse convite foi assim, na verdade, foi inusitado. Fomos chamados para uma conversa, né? Para quem não sabe, eu sou casada com o Roberto Munhoz e
O nosso querido, na época, que era, né, o CEO da CNN, Douglas Tavolaro, chamou a gente para um jantar. Ele já tinha anunciado que ele tinha saído da Record, porque ele também foi da Record. Então, ele foi a pessoa assim, que me deu a primeira oportunidade na capital. Foi ele que me chamou. Eu nem conhecia o Roberto ainda. Na verdade, o nosso caminho meio que se cruzou neste momento. Mas o Douglas já conhecia o meu trabalho e fez esse convite. E aí foi muito doido, Eliseu. Porque quando ele fez uma sondagem na gente, para saber se a gente ia se interessar, ele falou assim, ó, vamos sair para jantar, ele tem que conversar com vocês. Aí quando ele falou assim, ó, eu tenho um negócio para falar para vocês. Aí eu falei assim, eu também tenho um negócio para falar para você. E aí ele falou, quem vai falar primeiro? Aí eu falei, não, fala você primeiro, né? Aí ele falou, não, eu tô fazendo uma sondagem, vocês teriam interesse em fazer parte da CNN, mas é para ficar no escritório em Nova York. E aí, assim, meus olhos encheram, do Roberto também, só que a notícia que eu tinha para dar pro Douglas é que eu estava grávida de 5 meses. O que você achou dessa história? E ninguém sabia. Ninguém sabia, eu ainda não tinha anunciado lá na Record, né? E aí, quando ele chamou a gente para jantar, eu falei, ótimo, né? Vai ser o momento que eu vou dar a notícia para ele. Só que quando ele fez esse convite pra gente ir para Nova York, ele não estava cogitando que eu estava grávida de 5 meses e que em menos de 4 meses eu estaria com um bebê recém-nascido. Então, quando ele fez a proposta, a gente falou, não, a gente vai. Só que não tinha, gente, ainda a pandemia, Covid, essas coisas não existiam. Então, só tinha realmente a coragem e a vontade de entrar num projeto novo, embarcar com tudo num projeto novo, né, com essa marca CNN que a gente encheu os olhos. E aí, repensamos, né, com o Douglas e decidimos que era melhor a gente não ir para Nova York, enfim. Só que ele falou assim, mas espera aí, então eu já sei. Vocês não vão para Nova York, mas vocês vão para Brasília, capital federal, capital do poder, onde tudo acontece. E aí foi ótimo porque, enfim, o Davi chegou a nascer em São Paulo, capital, depois de 4 meses, que foi quando realmente, né, a CNN ia estrear, a gente veio para Brasília. Então eu tive o suporte da minha família num momento muito delicado da mulher, né, que é no puerpério, quando o bebê nasce, você não ter suporte nenhum, eu não gosto nem de imaginar como deve ser. Então tudo assim foi muito, foi tudo dando muito certo, né? E você quase veio para Nova York, mulher. Que coisa, a gente ia ser vizinho. Quase. Bateu na trave. Mas assim, eu e o Roberto, a gente tem essa vontade de morar fora. A experiência aqui em Brasília já se aproxima um pouco disso, porque para quem não conhece Brasília mesmo, e a gente está falando assim, mais do plano piloto mesmo, né, que é a Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste e Noroeste, que são os bairros aqui do plano piloto. Aqui tem esse diferencial na questão de segurança. A taxa de criminalidade é muito menor do que se a gente comparar com outros estados, né, brasileiros. E assim, claro que ao redor temos outras cidades, outras regiões que sim, né, o crime existe de fato, mas a taxa de criminalidade aqui em Brasília, ela é menor. Então, eu tranquilamente, eu ando sem medo. E há muito tempo eu não sabia o que era isso. Em São Paulo... São Paulo é impossível, né? Não dá nem para andar em São Paulo, porque as distâncias são tão grandes, a menos que você esteja na Paulista ou em Pinheiros, você não anda, né? Exatamente. Não, eu sou muito medrosa. Então, em São Paulo, eu era praticamente neurótica. Parava no farol, já queria fechar o vidro. Até porque eu passei por momentos, assim, delicados de assalto, furto. Meu pai foi sequestrado uma época. Então, eu peguei muito medo mesmo. E aqui em Brasília, eu não sei o que é ter esse medo. Lógico, a gente toma cuidado, obviamente, né? Mas há muito tempo eu não tenho esse sentimento de medo de ser assaltada, sabe, de fazerem alguma coisa assim, mais violenta, né, para me roubar ou alguma coisa parecida. Então isso, assim, Brasília ganhou nosso coração, primeiro por isso, pelo sentimento de segurança. Você já tinha morado aí antes? Não, eu nem conhecia Brasília. Uau! Aí vocês fecharam os olhos e só foram? Só fomos. Eu, Roberto e o Davi com 5 meses. Moramos em 2 hotéis. Porque olha o que aconteceu. No dia que a gente chegou, que a gente colocou os pezinhos aqui em Brasília, decretaram lockdown. Então, a gente morou 2 meses em hotéis,
porque ninguém queria mostrar apartamento pra gente, os corretores não queriam com medo de Covid, os donos das casas não queriam apresentar, abrir as portas das casas com medo de Covid. Então a gente morou 2 meses em hotéis, com um bebê de colo. Meu Deus! Depois, e trabalhando, tá? A gente nunca fez home office, nunca. Então foi assim, um desafio danado, mas a gente conseguiu, né? Enfim, foi uma experiência maravilhosa que fez a gente evoluir muito. Aí depois que, claro, a pandemia foi dando uma trégua, foi amenizando, a gente achou casa e a gente começou a conhecer de fato Brasília, porque quando a gente chegou, tudo fechado. E quando a gente conheceu, assim, tem uma área verde muito grande. Nossa, legal, né? Muito gostoso. Ainda tem aquela feira embaixo da torre da TV? Não tem uma feira? Tem sim. É uma delícia. Tem de tudo lá, né? Lá é massa demais. Eu gosto muito daquele setor onde ficam os prédios das televisões, com os carros parados ali do lado de fora e tal. E para quem não conhece, para quem está acompanhando a gente que não conhece Brasília chega a ser, tem uma organização tão grande que chega a ser engraçada a cidade, porque assim, tem tipo Rua das Farmácias, aí você imagina, vai ter uma farmácia lá, não, tem 10 farmácias, uma do lado da outra para você escolher qual que você quer ir. Então você faz até uma pesquisa de mercado para saber em qual farmácia o remédio está mais barato, não é? É maravilhoso. Eu sou fã da cidade, eu adoro Brasília, eu acho lindo fazer corridinha ali no parque. Eu morro de saudade. Eu sou brasileiro, estou expatriado, mas amo o meu país. E você decidiu ficar por aí, né? Porque daí, depois de quanto tempo de CNN você pediu para sair? Porque você ficou lá um tempão, né? Eu tô aqui no Metrópolis vai fazer 4 meses. Ou seja, eu fiquei um pouquinho menos de 2 anos na CNN, né? Por aí, foi isso mesmo. E o meu maior motivo, né, de ter saído da CNN, porque eu queria um pouco mais de liberdade na questão de Larissa mesmo, né? Eu, como uma pessoa fora da CNN, tirando a jornalista da CNN, eu queria trabalhar o meu lado quase que pessoal, mas de influência na internet. E o Metrópolis chegou com uma proposta muito legal e com liberdade, né? Nessa questão de eu... Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu tô aqui batendo um papo com você e eu tô tranquila. Eu sei que tá tudo bem, entendeu? Eu não tive que mandar um termo dizendo o que eu falaria. Vou botar uma fofoca, vou dar uma de Léo Dias aqui, viu? Eu tentei entrevistar aqui no nosso Resenha BT, bater um papo com um colega nosso do CNN e não consegui, e na verdade ele não pode falar com ninguém. Falaram, não, você não pode falar com ninguém, ponto e acabou. E não deixam, né? Não, ponto. Eles têm uma questão contratual, de compliance, né, que a gente chama um pouco mais rígida. E até eles, um compliance que eles dizem que até vem da CNN americana, que de fato os jornalistas não podem ultrapassar certos pontos que eles não concordam, digamos assim. Eles acham que a questão da credibilidade é muito importante, enfim. E aí tem toda esse enredo, né? Então, por que eu vim para eles acham que poderia ser afetado facilmente isso, né? Isso. Então, por exemplo, lá a gente não pode, na CNN, você não pode de jeito nenhum criticar alguma ação do governo ou apoiar uma ação do governo. Você tem que não apenas passar os fatos de uma maneira, né? É claro que a gente sabe que alguns colegas acabam usando essa questão mais de comentário pessoal, mas aí tudo bem, aí é o contrato deles, isso foi negociado com os chefes lá e tá tudo bem. Mas, por exemplo, a maioria não pode. Eu não posso compartilhar algo que eu não... No seu Instagram pessoal, você diz, né? Se você é a favor de um político, de uma coisa, você não fala. Exatamente. No Instagram de um time de futebol, não pode falar para quem torce. Igual lá na Globo tinha a política, quem era do esporte não podia falar o time. Então, gente, eu não consigo entender muito isso, porque eu acho que assim, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, eles acabam criando uma identidade com a gente quando a gente é verdadeiro, quando a gente é real, quando a gente fala, eu sou corintiana mesmo, e tá tudo bem. Não é porque você é palmeirense que você tem que me odiar. Em primeiro lugar, a gente tem que se respeitar. Mas eu sou uma pessoa de verdade. Quando acaba o trabalho, eu vou para casa e aí o meu time é o Corinthians, entendeu?
Então, assim, eu acho que é muito mais nessa questão da gente criar uma identidade de quem a gente é e da gente passar a verdade do que, é a jornalista que não pode fazer nenhum comentário, não pode. Então, assim, eu acho que tá evoluindo, Eliseu. Você não acha? Você não acha que as pessoas elas estão criando menos barreiras quando o assunto tipo, o jornalista e a pessoa, assim? Eu acho que o público gosta, na realidade. Eu tenho percebido isso através da minha própria caminhada. Eu fiquei 10 anos na Globo, assim como ficou 10 anos na Record, eu fiquei 10 anos ao todo no Grupo Globo. Eu comecei na Globo Rio, terminei na Globo em Nova York. E nós tínhamos também esse compliance um pouco mais rígido, né? Eu não podia fazer agradecimentos a marcas, eu não podia dar entrevistas sem que a assessoria de imprensa da Globo entrasse no circuito e definisse a pauta, se valeria a pena, se não valeria, o que eu iria responder. Muitas das vezes a própria assessoria me passava as perguntas e eu respondia. Era um pouco mais rígida essa questão lá. E depois que eu saí, e aí eu fui para a CTT, e depois eu fui para a CNN, foi até uma das questões que eu levantei quando eu fui para a CNN. Eu falei, olha, para mim é de extrema importância eu manter aquilo que eu já conquistei em termos de publicidade aqui nos Estados Unidos, porque eu tinha uma produtora de vídeo, eu tinha 10 contratos publicitários, eu não iria abrir mão deles tão facilmente do dia para a noite. Quando eu fui para a CNN foi por conta da pandemia, então os contratos já haviam sido quebrados, boa parte, e aí eu tinha espaço para isso, né? Mas a longo prazo eu acho que as pessoas querem ver jornalismo verdade, né? O que a Larissa pensa, o que ela acha enquanto cidadã. Ela mora aqui em Brasília ou ela mora em Marte? Né? Como é que ela passa pelo buraco na rua e não diz absolutamente nada no jornal? Né? Ela mora aqui, ela conhece as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Eu acho que o público ele quer cada vez mais ver isso. O Brazilian Times ele tem uma série de podcasts, Lari, que é exatamente isso, podcasts feitos por brasileiros daqui, para brasileiros daqui. Né? Boa parte não é feito por jornalistas, infelizmente, aí eu puxo sardinha para o nosso lado, com todo respeito aos colegas que aqui estão, mas é aquela maneira de vamos comunicar com aquilo que nós temos aqui. É isso. E assim, eu, graças a Deus, hoje eu estou lá na Rede TV e na PAN, na Jovem Pan, com também total liberdade. Eu posso fazer e falar o que eu quiser e tá tudo bem. Isso não é. Inclusive, quando eu erro no ar hoje, por exemplo, eu fui dar uma informação e o meu cachorro tá indo pro hotel, né? De cachorro, que eu vou viajar essa semana. O telefone tocou. Aí me desconcertou. Aí eu falei umas informações. Aí eu falei, gente, peraí. Eu me embolei aqui. Né? Eu tinha dito que eram 35 mil pessoas que estavam atrás, não sei o que. Não, tá tudo errado. Na verdade, são 35 mil pessoas que foram vítimas desse grupo, não sei o que. E aí, até nisso é bacana lá, porque eu posso... Ela falou, opa, desculpa, né? Meu celular tocou, eu perdi o fio da meada. E você se sente assim no Metrópolis hoje, né? Sim, primeiro que assim, acho que as pessoas estão entendendo, antigamente tinha né, esse retrato mesmo do jornalista sério, que não podia dar risada, não podia fazer um comentário que não estivesse ali no roteiro, no script. Tinha essa questão de que quando o jornalista errasse, repórter, quantos vídeos nós já acompanhamos de repórter esquecendo o texto e que viralizaram. Gente, nós somos humanos, não somos máquinas, né? Então, nós temos sentimentos, temos dias difíceis em que a nossa cabeça, de fato, não está só na notícia, mas está também num problema que a gente está resolvendo em casa e várias outras coisas. E eu acho que o público, de uma certa forma, está entendendo isso, que nós somos reais, temos dias bons, dias ruins, e eles querem cada vez mais, eles querem companhia, né, Eliseu? Uma pessoa que dê notícias e que seja companhia, e que se identifique com quem está em casa, com quem, é o que você falou, a questão do, eu também estou pagando muito caro na gasolina, eu estou sofrendo, eu procuro um posto que é mais barato, você também de casa que está acompanhando, a inflação, quando a gente vai no restaurante. Então, se a gente não está ligado a todas essas questões, e principalmente na questão de quem a gente é, pessoa, né, pessoa física ali, eu acho que a gente perde um pouco a naturalidade e a maneira de conversar com as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, que querem informação, mas elas querem se sentir o quê? Acolhidas também. E também próximas àquele locutor que está passando a notícia. Porque a gente não é robô, né? Não dá para a gente passar incólume algumas notícias que nos machucam, que nos deixam nervosos, né, a flor da pele. Não dá.
Eu tento me humanizar pra caramba. Se tem tipo, digo, ó, tá chovendo, calma aí, vou sair daqui. Eu me coloco nesse lugar. E que bom que você está aí no Metrópolis com essa liberdade editorial. E você, no início do nosso Resenha BT, falou que o bacana é que aí as pessoas não vão conhecer apenas a Larissa, apresentadora, âncora, que você vai transitar por outros projetos, fazer outras coisas. Tem a ver com fofoca com o Léo Dias, porque eu te vi com o Léo Dias lá nas redes sociais, hein? Conta isso. Tem sim. Então, para quem não conhece ainda o Metrópolis, né? Gente, temos colunistas assim de política e temos o Léo Dias, que traz tudo sobre celebridades. Então tem fofoca assim. E é muito legal o projeto, né, desse jornal, dessa questão audiovisual que a gente está fazendo com o Metrópolis, porque realmente vai vir de tudo, tudo. Então vai vir a notícia de política, mas em seguida vai ter uma entrevista bombástica com o Léo Dias que a gente vai transmitir. E é isso que eu acho mais bacana. Hoje, como que funciona aqui, né? Todo dia, 12h10, no Instagram do Metrópolis, eu tenho um bate-papo com algumas notícias. E também, Eliseu, a gente pega muito... como a gente está falando aí, né, de um portal de notícias, a gente está no mundo digital, que está cada vez numa ascensão, né, assim, incrível. A gente fala muito também sobre o que repercute, o que viraliza na internet. E é um assunto que eu gosto muito. Então, assim, o que a gente costuma fazer? O que vai ter no nosso jornal? Tá? Ainda a gente está em piloto, né, nesse jornal, tirando a live que eu faço todo dia 12h10, que é só uma produzido no YouTube, na transmissão ao vivo do YouTube, no canal do Metrópolis, e nós mostramos tudo que viralizou na internet. Então, o que a gente faz? A gente pega um vídeo que virou meme e vai atrás das pessoas para saber o que aconteceu, por exemplo, com as pessoas do vídeo ali do meme, né? Isso eu adoro, eu acho muito legal. Então, tudo que vira notícia, tudo que circula aí pelas redes, pela internet, o Metrópolis está de olho, né? Um conteúdo que as pessoas já conhecem do Metrópolis, agora no audiovisual. Então, com a participação de todos os colunistas, a gente tem Igor Gadelha, que é de política, a gente tem o Amado, que é de política, o Rangel, que também chegou agora há pouco, também é de política, a gente tem Léo Dias, a gente tem de tudo, tudo. Moda, gastronomia... Tem para todos os gostos aqui. Eu vi até uma nutricionista contigo, vai ter quadro de nutrição? Maravilhosa, minha amiga Thaís Brito, nutricionista, ela sempre vem também com dicas saudáveis. Precisarem de correspondente, estou aqui, hein? Avisa a dona Lilian Tarran. Claro! Beijo para você. Com certeza, no dia que você quiser, estamos aí. Vamos lá, quando o jornal estrear, me chama que eu vou lá para dar um beijo em vocês. Eu quero. Você já tem a data de estreia? Quando que o projeto começa valendo mesmo? Então, na verdade, não tem uma data fixa ainda de estreia. A gente vai divulgar assim que baterem o martelo, porque como nós estamos fazendo os pilotos, né, os testes do jornal, a gente está ajustando os quadros. Então, o que acontece? Pega e acaba mudando uma pessoa que estava fazendo tal coisa. Não, a pessoa tem mais habilidade para escrever. Não, essa tem mais habilidade para produzir. Então, quando você começa realmente algo novo, né, um projeto que aqui não tinha audiovisual, mas era de uma maneira bem simples, né? Então, agora a gente chegou com os equipamentos do estúdio, câmeras muito boas, TP, para realmente fazer uma produção legal, né? Claro, a gente está falando de um mundo de internet, digital, não é como uma TV, mas a gente quer fazer com qualidade, com a cara do Metrópolis, com credibilidade. Então, faltam alguns ajustes, mas eu acredito que até o final deste mês estaremos no ar. E enquanto isso, a turma que está aqui acompanhando o Resenha BT pode te acompanhar através das redes sociais do Metrópolis, porque tem uns drops que você faz lá, né, de notícias boletins, não é isso? Tem sim. Então, todo dia, 12h10 aqui de Brasília, né, horário de Brasília, a gente tem lá no Instagram do Metrópolis uma live que eu seleciono alguns assuntos que vão repercutir no dia e a gente conversa, é uma maneira conversada mesmo. E a gente também, aí a gente põe meme, a gente põe vídeos que viralizaram, muita coisa a gente conversa, às vezes tem convidado especial também nessa live. E aí, pessoal, até o final do mês, então, deve estrear o Jornal do Metrópolis, que vai ser diário, vai ser pelo YouTube, canal do Metrópolis, 5h30 da tarde. Mas, claro, também, quem quiser me seguir nas redes sociais, Alvarenga Galari, lá eu sempre trago tudo certinho. E quando tiver o dia exato, eu também vou colocar lá e vou contar para o meu amigo Eliseu, para ele já compartilhar com os amigos dele.
E a gente vai contar aqui no Resenha BT. Sigam a Alvarenga Lari, tá aqui embaixo. Alô, Tomás, nosso editor, coloca aqui o arroba da Lari para todo mundo seguir a Lari. Se você está aqui nos Estados Unidos, quer ficar bem informado de tudo que acontece no Brasil e também no restante do mundo, a Lari conta para você lá no Metrópolis e também, é claro, nas redes sociais dela. Lari, nosso tempo acabou, quero te agradecer. Obrigado por ter separado aí esse tempinho na hora do almoço dessa sexta-feira na sua agenda para bater um papo comigo, com os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Fiquei feliz pra caramba de você ter aceitado o convite de coração, e você sabe disso. A família Brazilian Times tá de portas abertas mesmo, assim, sabe, do nosso jornal, do site, das redes sociais. Fique à vontade para mandar recado sempre que quiser para a gente. E agora eu vou abrir aqui a janela para que você fale para os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, dê o seu recado, fale para a turma daqui, manda beijo para sua irmã, entendeu? É isso, pessoal. Eliseu, eu quero agradecer demais o convite. Foi um bate-papo delicioso. Que legal compartilhar um pouco da minha história com você nesse bate-papo tão leve, né? E, gente, eu sou suspeita para falar do Eliseu. Ele é um querido, maravilhoso. Não tem melhor maneira de vocês ficarem bem informados e com leveza, né? Então, toda sexta-feira tem que mesmo acompanhar meu amigo. Um beijo, Brazilian Times. Um beijo para todos os brasileiros que moram aí. E como é gostoso, né? Matar um pouquinho da saudade do nosso povo, assim, dessa forma leve, gostosa. Eu já deixo meus super beijo. Obrigada demais. Ei, Lari, obrigado, viu? E olha, eu vou ficando por aqui. Fica aí do meu ladinho que a gente vai se despedir junto, ó. Beijo para você que acompanhou a gente até agora. Sexta-feira que vem tem mais. Meio-dia em ponto aqui nas redes sociais do Brazilian Times. Resenha BT comigo, Eliseu Caetano, direto da ensolarada Flórida, que hoje, no dia dessa gravação, tá fria e com chuva porque passou um furacão. Mas a gente vai sobreviver. Vamos que vamos. Boa semana para todo mundo. Boa semana até sexta. Fui. Tchau. Beijo, tchau.